Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Até aqui, até o versículo 6, todo o Salmo 126, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele nos faz uma exortação extremamente necessária, uma exortação extremamente pertinente para nós que somos crentes em Cristo Jesus, ao longo da nossa peregrinação, ao longo da nossa viagem terrena aqui, enquanto nós estamos neste mundo. E o que é que Paulo nos fala? Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele assim nos exorta: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Quando nós olhamos esse trecho, a gente consegue perceber pelo menos três coisas. Em primeiro lugar, a gente atenta para a ordem que Paulo, inspirado por Deus, nos dá nessa passagem. Tanto é que ele fala: alegrai-vos, está no imperativo, indicando uma ordem, indicando um propósito de Deus em relação às nossas vidas. De sorte que nós podemos concluir que um cristão, ele não pode viver permanentemente abatido. Um cristão, ele não pode viver permanentemente abatido. Ele pode, em alguns momentos, ele até se abate, contudo, essa não deve ser uma regra contínua em relação à sua vida. Por quê? A palavra nos exorta e nos ordena: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Em segundo lugar, Paulo, ele mostra nessa ordem o tempo em que esta ordem, esta exortação deve ser cumprido. E é justamente por causa disso que ele diz: alegrai-vos sempre. Então, a alegria na vida de um salvo, a alegria na vida de um cristão deve ser algo contínuo, deve ser algo perene, independente das circunstâncias que porventura nós venhamos enfrentar ao longo da nossa vida. Mas não só isso. Em terceiro lugar, Paulo, ele nos mostra a base, o alicerce sobre o qual repousa essa exortação que ele faz. Tanto é que ele diz: alegrai-vos no Senhor. Nós não nos alegramos em coisas, nós nos alegramos em uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, diante de palavras como essa, ficam algumas questões, alguns questionamentos. Como, meus irmãos, como, minhas irmãs, a gente pode vivenciar continuamente essa exortação que Paulo aqui nos faz em Filipenses 4:4. Afinal de contas, ao longo da nossa caminhada cristã, nós nos deparamos com tantos fatores, mas são tantos fatores mesmos que procuram roubar, que procuram usurpar a nossa alegria, a nossa satisfação. O que fazer diante dessas situações? Ou, no seu sentido mais específico, qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nossa atitude quando a nossa alegria, ao longo da nossa caminhada, ela se esvai, ela se acaba. São questionamentos importantes e pertinentes relacionados à nossa vida. Esse texto que nós acabamos de ler, ou seja, o Salmo de número 126, ele tem, meus irmãos, meus amigos, respostas para esses questionamentos que nós acabamos de fazer.
Por quê? Porque nesse trecho da palavra do Senhor, nós encontramos o salmista inspirado por Deus, perplexo. Nós encontramos o salmista inspirado por Deus, alegre, com as bênçãos de Deus sobre a vida do seu povo, o povo da antiga aliança. No seu sentido mais direto, de forma mais específica, esse salmo, meus irmãos, esse salmo, meus amigos, ele narra a alegria, a satisfação do povo da aliança com a providência de Deus em relação às suas vidas. Na verdade, esse salmo, ele descreve a felicidade dos judeus por terem sido libertos do cativeiro da Babilônia através do decreto do rei Ciro, o Persa. Então, com base nesse salmo, eu queria, meus irmãos, meus amigos, que nós víssemos o que é que nós devemos fazer para que a nossa alegria ela venha a ser restaurada quando porventura ela for comprometida. Mas não só isso, através desse texto eu queria que nós observássemos aquilo que nós devemos fazer para que nós possamos manter a nossa alegria na pessoa de Deus, na pessoa do Senhor. Então, quando nós consideramos esse trecho da palavra, nós observamos, irmãos e amigos, três visões sobre a vida que o salmista aqui nos dá, que faz com que nós nos alegremos constantemente, faz com que nós nos alegremos continuamente no Senhor. Por isso, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é experimentando a alegria no Senhor. Experimentando a alegria no Senhor. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: quais são, então, as visões que nós devemos ter, o entendimento que nós devemos possuir em relação às nossas vidas, para que assim eu possa manter a minha alegria, a minha satisfação, sempre vívidas na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, e assim completar a carreira que Deus propôs para mim ao longo da minha peregrinação aqui neste mundo. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, nós devemos olhar para o passado contemplando a providência de Deus. Em primeiro lugar, a primeira visão, nós devemos olhar para o passado contemplando a providência de Deus. Veja aí o que nós encontramos entre o verso 1 até o versículo de número 3, Salmo de número 126. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: quando o Senhor, veja, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Verso 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, veja, por isso estamos alegres. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, o salmista ele revela a sua gratidão a Deus, a sua gratidão ao Senhor pelas ações passadas, veja, pelas ações passadas que Deus ele havia operado na vida do seu povo. Conforme nós falamos, pelo menos no seu sentido inicial, esse salmo ele foi composto após o retorno do povo de Deus, do povo de Jerusalém, do exílio da Babilônia. Conforme nós temos no registro do Antigo Testamento, o povo de Deus, quer seja a nação do norte, o povo de Deus, quer seja a nação do sul, infelizmente eles se desviaram da palavra de Deus, se desviaram da palavra do Senhor. E Deus, na sua graça, e Deus, movido pela sua misericórdia, reiteradas vezes levantou profeta após profeta, homem de Deus após homem de Deus, para falar ao povo e chamar esse povo ao arrependimento. Contudo, não obstante todo esse esforço, entre aspas, de Deus, o seu povo ele se manteve rebelde. Não só, repito, o povo do norte, mas também o povo do sul, não só Israel, mas também Jerusalém.
E em decorrência dessa postura que eles tiveram, Deus os puniu, levando o reino do norte para a Síria, e de lá eles nunca mais voltaram, levando o povo do sul para a Babilônia, e após 70 anos, Deus ele intervém na história do seu povo. Ele faz com que o seu povo retorne à terra da promessa. Ele usa, inclusive, um homem ímpio, ou seja, o rei Ciro, para que, através de um decreto humano, através de um decreto real, esse povo pudesse retornar à terra e à terra da promessa. Então, quando isso acontece, quando isso ocorre, o povo de Deus, o povo de Jerusalém, aqui descrito como o povo de Sião, eles se alegram, eles se regozijam, eles se satisfazem na pessoa do nosso Deus. Então, foi isso o que o salmista ele constatou. Ele olhou para trás, ele olhou para o passado. E em fazendo isso, em tendo essa postura, ele encontrou motivos, razões, explicações para que assim, não só ele, enquanto integrante do povo de Deus, mas toda a nação, como povo do Senhor, se alegrasse, se satisfizesse em Deus com júbilo e também com alegria. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui, meus amigos, nos ensina um princípio que deve nos acompanhar ao longo de toda a nossa peregrinação aqui neste mundo. Que princípio é? Olhar para o nosso passado, olhar para trás, vai confirmar o quanto Deus ele já foi e foi bondoso em relação às nossas vidas. Isso é um fato, meus irmãos. Isso é uma realidade, minhas irmãs. Quando nós nos propomos a fazer isso, quando nós temos esse cuidado de parar um pouco e analisar a nossa vida, não no nosso presente, mas parar um pouco e analisar a nossa vida no que diz respeito ao nosso passado, a gente vai encontrar inúmeros motivos, a gente vai perceber várias razões pelas quais nós devemos nos alegrar pelo fato de que no passado Deus, ele foi e foi bondoso relacionado ou com relação à nossa vida. Quer ver um exemplo bem prático? Quer ver um exemplo bem básico de como isso se confirma? Pense um pouco na sua história e história da salvação. Pense um pouco, melhor dizendo, naquilo que você era sem Cristo Jesus, dominado pelo diabo, submisso aos prazeres mundanos, escravo até mesmo da sua própria carne, da sua própria natureza. E o que foi que aconteceu diante desse quadro terrível no qual nós nos encontrávamos? Deus, a exemplo que fez com a nação de Jerusalém, agiu na nossa vida, nos libertou, nos transformou, nos desamarrou daquilo que nos prendia ao diabo, prendia ao mundo, prendia a nossa própria carne. E aí quando você começa a contemplar, quando você começa a considerar o milagre em si da salvação, você vai encontrar aqui um importante, se não o mais importante motivo pelo qual você, todos nós que hoje somos salvos, devemos ser alegres, satisfeitos na pessoa de Deus, na pessoa do Senhor. A grande questão, meus irmãos, o grande problema, minhas irmãs, é que a gente esquece de fazer esse importante exercício espiritual. Muitas vezes a gente vai vivendo na nossa vida cristã, muitas vezes a gente vai vivendo na nossa vida com Deus e para de considerar aquilo que nós éramos no passado e para de considerar o caminho no qual nós estávamos andando. Preso, repito, ao nosso pecado, à nossa transgressão, sem nenhuma noção de Deus, caminhando a passos largos para a nossa destruição e destruição final. Contudo, Deus, ele mostrou graça, ele mostrou bondade, ele mostrou misericórdia, fazendo com que nós nos achegássemos a ele através da pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, fica um desafio para mim, um desafio para você, um desafio para todos nós. E que desafio é? Nós não podemos
ser vencidos pela tristeza e pelo abatimento. E como é que a gente consegue vencer a tristeza? Como é que a gente consegue vencer o abatimento? Conforme nós estamos aqui destacando, olhando para o nosso passado, vendo como Deus ele foi bondoso, vendo como Deus ele permanece bondoso, vendo a sua providência em ação, no seu sentido continuado nas nossas vidas e principalmente sendo demonstrada na nossa salvação, na nossa redenção. Então, a gente passa, meus irmãos, minhas irmãs, por situações contrárias ao longo da nossa peregrinação aqui nesse mundo, com toda certeza. Afinal de contas, os vales escuros, eles são inevitáveis. Muitas vezes a gente sofre com a tentação, muitas vezes a gente padece com as nossas limitações, muitas vezes a gente tem que se deparar com as tribulações, muitas vezes a gente tem que conviver com a enfermidade, até mesmo com a morte. Contudo, nenhuma dessas coisas, elas devem ser capazes de roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria está fundamentada em uma pessoa, porque a nossa satisfação está fundamentada principalmente naquilo que esta pessoa fez por nós. E qual é a base da nossa alegria? Conforme Paulo falou, é o Senhor Jesus Cristo. E o que foi que Ele fez por nós? Ele nos salvou, e por isso nós devemos estar alegres. O povo de Deus estava alegre pelo fato de terem sido libertos do cativeiro político. Nós devemos estar continuamente alegres pelo fato de Deus ele ter nos salvado do cativeiro espiritual, ter nos trazido para a sua família, ter nos feito seus filhos, termos agora o privilégio de sermos a habitação do Espírito Santo e a certeza que mais cedo ou mais tarde com Ele estaremos na glória eterna para todo sempre, louvando e engrandecendo ao seu santo e excelso nome. Então nós devemos nos lembrar dessas coisas, meus irmãos. E nós devemos vencer a tristeza. Nós devemos nos lembrar dessas coisas e vencer a apatia, vencer o abatimento, vencer o esmorecimento no sentido espiritual que muitas vezes se fazem presentes na nossa vida. Então, fica a pergunta: como nos manter constantemente alegres? Em primeiro lugar, nós devemos olhar para o passado e constatar a providência de Deus relacionada à nossa vida. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, nós devemos enxergar o presente clamando pela restauração de Deus. Nós devemos enxergar o presente clamando pela restauração de Deus. Veja aí o que nós encontramos no versículo número 4. A oração feita pelo salmista aqui, somente no versículo número 4. Ele ora a Deus: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Aqui, meus irmãos, meus amigos, o salmista, ele percebe os desafios que se colocavam diante do povo de Deus. E diante dessa constatação, ato contínuo, ele pede, ele clama, ele suplica a Deus para que Deus agisse na restauração do seu povo, ou seja, agisse na restauração da cidade de Jerusalém. Então, passada a euforia inicial do retorno à libertação do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, os exilados agora eles teriam a difícil missão de restaurar toda a cidade de Jerusalém. Afinal de contas, na invasão ocorrida 70 anos antes pelos babilônios, toda a cidade havia sido destruída. O templo havia sido derribado, os muros da mesma sorte, e como consequência toda a cidade ela estava em uma assolação só. E agora cabia a esses exilados que estavam voltando à sua terra natal o compromisso, a obrigação de restaurar e reconstruir tudo. Deus, ele já havia feito uma grande obra no passado, libertado o povo do cativeiro, mas Deus precisava continuar
continuar operando em favor do seu povo, restaurar a cidade santa, restaurar os muros, restaurar o templo, para que no templo Deus pudesse ser adorado. Portanto, considerar o presente levava o salmista a pedir, a clamar, a suplicar a Deus por restauração. Restauração pelo povo, restauração pela cidade. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que nessa oração que nós encontramos aí, sobretudo que nós vemos no versículo 4, o salmista ele usa a figura das correntes ou torrentes do Negueb. Para quem não sabe, o Negueb era uma região extremamente seca. Na verdade, era uma região desértica, e ela ficava ao sul da cidade de Jerusalém. Contudo, quando havia o período de inverno, quando as águas elas se davam vindas do norte, se transformava todo aquele vale, que era o vale do Negueb, em correntes de águas fortes, vibrantes, e consequentemente, na medida em que isso acontecia, toda aquela paisagem de seca era mudada, e mudada completamente. Então ele usa essa figura dentro da sua oração, mostrando justamente que era esse o pedido, era esse o clamor, era esse o desejo que tinha no seu coração, que Deus restaurasse, mudasse por completo o quadro terrível no qual se encontrava Jerusalém, para que ela pudesse ser novamente habitada, para que Deus pudesse ser adorado, e assim as pessoas pudessem dar continuidade às suas vidas como povo de Deus, como povo da aliança. A gente pode aplicar isso, meus irmãos. A gente pode aplicar isso, minhas irmãs, e transformar como princípio espiritual para as nossas vidas, no que diz respeito à nossa salvação, no que diz respeito à nossa redenção espiritual. Por quê? Porque quando a gente considera, quando a gente medita, quando a gente pensa na nossa salvação, de fato, a nossa salvação ela já é uma obra realizada, mas ela precisa ser constantemente reavivada. Então, a nossa salvação, ela já é uma obra realizada, porém, precisa ser constantemente reavivada. Deus, ele já operou em cada um de nós, enquanto salvos, a obra de graça, a obra de bondade, a obra de misericórdia, quando nos libertou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Contudo, os nossos inimigos ainda persistem em lutar contra nós, seja o diabo com a sua sedução ou com as suas seduções, seja o mundo com a sua visão deturpada, seja até mesmo a nossa própria carne, o nosso próprio eu. Então, diante desse quadro no qual ainda nós nos encontramos, existe, meus irmãos, existe, minhas irmãs, a necessidade de estarmos pedindo a Deus para que Deus constantemente esteja restaurando a sua obra em nós, nos trazendo refrigério no sentido espiritual, nos revigorando a força nele, aumentando cada vez mais a nossa fé, trabalhando na nossa esperança para que a gente possa seguir cumprindo o propósito de Deus relacionado à nossa vida. Então a nossa vida ela não para. Olhar para o presente é perceber que a gente precisa orar. Olhar para o presente é perceber que a gente precisa trabalhar e que para que isso aconteça, Deus precisa continuamente estar restaurando a nossa vida. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que fica esse desafio para cada um de nós, que somos salvos e salvos na pessoa de Jesus Cristo. A gente não deve cessar. A gente não deve parar de orar por reavivamento na nossa vida, por restauração espiritual, porque conforme nós falamos agora há pouco, não são poucos os obstáculos que se colocam diante de nós, querendo que nós nos desviemos do caminho do Senhor, procurando esfriar a nossa fé, procurando afetar o nosso ânimo espiritual, e para que a gente possa remediar toda essa situação, a gente precisa orar para que Deus esteja restaurando cada vez mais a nossa vida. Na verdade, a gente deve fazer coro com o salmista aqui no Salmo 126, versículo 4. E em todas as orações, em todos os momentos
em que nós estivermos buscando a Deus, nós devemos estar clamando como o salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas não restaura de qualquer forma, não restaura de qualquer maneira. Faz como acontecia com as torrentes do Negueb, um vale seco, um vale árido, quando era invadido pelas chuvas, era completamente transformado. Então, é assim que nós também devemos estar pedindo ao Senhor: transforma-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que desagrada, nos auxilia na nossa caminhada, fortalece a nossa alma, para que assim a gente possa seguir na nossa caminhada e que a gente possa completar a nossa carreira para a glória do nosso Deus. Que a gente não descanse, meus irmãos, que a gente não descanse, minhas irmãs. Eu sempre gosto de dizer que a grande questão na nossa vida não é iniciar a carreira cristã. A grande questão na nossa vida é nós continuarmos na carreira cristã, porque não são poucos anos, são muitos anos, a depender do tempo que a gente vai viver aqui nesse mundo. Às vezes 10, 20, 30, 40, 50, 70 anos, e não é fácil, nós somos seres humanos. Em muitos momentos nós desfalecemos, em muitos instantes nós enfraquecemos, e se não for a mão de Deus sustentando a nossa vida, se não for a graça de Deus sendo derramada abundantemente sobre nós, se Deus não estiver nos restaurando, a gente não completa. É por isso que muita gente desiste, é por isso que muita gente abandona, é por isso que muitas pessoas esfriam em relação à sua fé. Por quê? Porque param de clamar: restaura, restaura, restaura. Essa é a nossa obrigação. Em relação ao passado? Não. Quanto ao futuro? Não. Essa é a nossa obrigação de hoje e sempre, enquanto nós estivermos andando, peregrinando neste mundo, até completar o tempo da nossa salvação dentro da sua consumação. Então, o que é que a gente deve fazer para que a nossa alegria ela venha a ser perene, para que a nossa satisfação ela venha a ser contínua? Em primeiro lugar, nós devemos olhar para o passado e constatar a providência de Deus em nossas vidas. Em segundo lugar, nós devemos enxergar o presente e clamar pela restauração de Deus em nossa vida. Contudo, existe uma terceira visão que nós devemos ter relacionada à nossa vida para que a gente possa manter sempre aceso o fogo da nossa alegria cristã. Ou seja, nós devemos, meus irmãos, meus amigos, vislumbrar o futuro esperando pelas bênçãos de Deus. Nós devemos vislumbrar o futuro esperando pelas bênçãos de Deus. Veja aí o que nós encontramos nos versículos 5 e também no versículo de número 6. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Veja que está tudo no tempo futuro. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui nós observamos a confiança do salmista na restauração futura de Jerusalém. Aqui nós vemos o salmista confiando de que Deus, de fato, abençoaria a sua nação, Jerusalém, e restauraria justamente essa nação. É interessante porque, conforme nós temos, verso 5, versículo 6, o autor sagrado, ele traz à sua mente a figura do agricultor na preparação e na expectativa das colheitas. Isso era muito comum, sobretudo no mundo bíblico. Por quê? Porque no mundo bíblico, sobretudo ali na Palestina, os agricultores, meus irmãos, meus amigos, eles plantavam a seco. Diferentemente do que acontece muitas vezes hoje na nossa região, que muitas vezes se espera as primeiras chuvas chegarem para que o terreno venha a ser limpo, para que assim você possa fazer todo o trabalho de plantação. Lá na Palestina, sobretudo dentro do contexto bíblico, as coisas elas não funcionavam assim, até porque as chuvas elas eram e são raras. Então, o que é que os agricultores eles faziam? Mais ou menos prevendo o tempo do inverno, de maneira antecipada, quando tudo estava seco, quando tudo estava árido, o que é que eles faziam? Eles semeavam a boa semente. Era uma tarefa dolorida,
Era uma tarefa incerta, porque não se sabia se as chuvas viriam para regar a terra e fazer com que as plantações elas se desenvolvessem, mas eles faziam. Dentro dessa perspectiva, dentro dessa esperança, Deus ele vai abençoar, Deus ele vai responder o nosso clamor, Deus ele vai nos restaurar, e todo esforço que nós estamos empreendendo, toda dor que nós estamos padecendo, ela vai ser substituída pela alegria quando Deus ele provisionar para com as nossas vidas. Então, era essa a visão. Era esse o vislumbre, vamos assim dizer, que o salmista tinha em relação ao seu futuro. Eles estavam voltando para a terra da promessa. Era uma realidade difícil que eles estavam vivenciando. Dificuldades de um lado, dificuldades de outro, mas mesmo assim eles faziam nessa esperança, nessa expectativa, nessa confiança de que Deus os abençoaria e restauraria, repito, o seu povo, a sua nação. Através desse relato que nós temos aqui, sobretudo no versículo 5, no versículo número 6, a gente vê, meus irmãos, como de fato aconteceu. Esse processo de restauração do povo judeu lá na terra da promessa não foi um processo fácil, não, muito pelo contrário, foi um processo dificílimo mesmo. Por quê? De um lado, existiam os inimigos, que procuravam conturbar todo aquele processo de restauração da obra do Senhor. Por outro lado, muitas vezes o próprio povo da aliança se acomodava e não fazia aquilo que Deus determinava que eles fizessem dentro desse processo de restauração. A gente vê toda essa dificuldade, a gente vê toda essa luta lá no livro de Esdras, lá no livro de Neemias, todo esse processo que durou anos para que, enfim, a cidade de Jerusalém ela pudesse ser, de fato, restaurada. Não foi sem razão, não foi sem motivo que Deus levantou o profeta Ageu, que Deus levantou o profeta Zacarias, para que pudesse animar o povo, para que pudesse direcionar o povo e, enfim, a obra pudesse ser concluída como de fato foi, conforme nós falamos, depois de muitos e muitos anos. E aqui você aprende um princípio espiritual que é extremamente relacionado à nossa vida enquanto cristão, enquanto crente, enquanto povo de Deus aqui neste mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, a caminhada cristã, ela consiste em uma caminhada difícil, porém é certa a nossa chegada na glória celestial. A caminhada cristã, ela é difícil, porém é certa a nossa chegada na glória e na glória celestial. No dizer do salmista, é o que a gente vê aqui. Hoje nós estamos plantando com dificuldade, plantando com suor, plantando com dor, plantando com lágrimas. Afinal de contas, a vida cristã, ela não é fácil. É aquilo que nosso irmão presbítero Lailton estava falando em relação às dificuldades, razão pela qual a gente deve estar sempre orando. É um mundo hostil, é o evangelho, são as ciladas do diabo contra nós, é a nossa própria carne que muitas vezes está rebelde à pessoa e à palavra do Senhor. Então, o nosso caminho não é um caminho fácil. Infelizmente, a gente esquece desse fato. Infelizmente, a gente esquece dessa realidade. A gente pensa que a vida cristã é uma vida a mil maravilhas. Não, é uma vida difícil, é uma vida complexa, é uma vida muito e muito complicada. Porém, a certeza nós devemos ter, nós vamos chegar a Jerusalém celestial. O povo de Deus chegou no ponto em que ele restaurou toda a cidade de Jerusalém. Nós não estamos fazendo isso, mas nós estamos lutando, nós estamos batalhando para que assim a gente possa adentrar, enfim, a nossa Jerusalém celestial. É por isso que hoje nós somos peregrinos. É por isso que hoje nós somos viajantes. Nós estamos passando aqui pela estrada dessa vida. Uma estrada difícil, uma estrada esburacada, tortuosa, perigosa, mas tenhamos certeza de uma coisa: a nossa chegada é certa, é certa, é certa. Disto podemos ter toda a convicção, toda a certeza, não resta a menor dúvida. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, fica um outro desafio para cada um de nós. Que desafio é? O desafio de nós estarmos animando
constantemente o nosso coração. Sim, de nós estarmos animando constantemente o nosso coração diante do fato de que o nosso futuro na presença de Deus é certo e ninguém, absolutamente ninguém, vai desfazer dessa realidade. Então a gente sofre hoje, sim, a gente padece hoje com toda certeza. Em alguns momentos nós somos ridicularizados pelo mundo, não resta a menor dúvida. Às vezes a gente tem que padecer sofrimentos com toda certeza, limitações, enfermidades, luto, são tantas coisas, na verdade, é uma mistura de várias coisas que se dão ao longo da nossa vida. Agora, a gente tem que estar sempre com o nosso foco na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, ele nos mostra justamente isso. É interessante porque no capítulo 11 você vê todo aquele exemplo, todos aqueles testemunhos de fé que a gente observa no Antigo Testamento. E ele vai e aplica toda aquela realidade à nossa vida enquanto cristão. E por isso hoje, uma vez que a gente tem esses exemplos, a gente deve focar no autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, a gente deve seguir adiante a carreira que nos foi proposta. É uma carreira difícil? Sim. Não é sem razão, não é sem motivo que o apóstolo Paulo ele comparou a sua vida cristã, a sua vida com o Senhor, como uma luta. Tanto é que quando ele chega no final da vida, lá em 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate. Então, ele não teve férias. Não, ele não estava num playground espiritual. Não, ele não estava a se divertir ao longo da sua vida. Não, ele estava a lutar ao longo da sua vida. A grande questão é que a gente pede, meus irmãos, essa perspectiva do que seja o Evangelho. Infelizmente, a gente tem um Evangelho hoje de oba-oba, de alegria, palavras fáceis, palavras de efeitos, mas a vida real é diferente. A vida no dia a dia é completamente diferente. A vida no nosso cotidiano foge completamente dessa ilusão espiritual que muitas vezes as pessoas querem ter em seus corações. Não. Quando você se coloca debaixo da vontade de Deus, quando você assume o propósito de fazer a vontade do Senhor, pode se preparar, porque pedras virão direto contra você. E a gente tem que estar pronto. E graças a Deus, porque nós estamos prontos, porque nós somos a habitação de Deus no Espírito Santo. E foi por isso que o apóstolo Paulo disse que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que vem o mundo, que vem a nossa carne, que vem o diabo. Uma coisa eu sei, como Paulo também dizia: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso de guardar o meu tesouro até o dia final. É o vislumbre que a gente tem quanto ao nosso futuro. Deus ele vai nos abençoar. Deus ele já está nos abençoando. E ele vai nos abençoar finalmente, completamente, com a consumação da nossa salvação. A gente não sabe quando é que vai acontecer. A gente não sabe quando é que vai se dar. A gente não sabe o nosso futuro. Uma coisa a gente deve ter certeza. Vai se dar, porque o Deus das Escrituras, ele não pode mentir. Descansemos, animando o nosso coração, para que assim a gente possa prosseguir, focando no futuro certo, focando no futuro glorioso que Deus ele tem reservado para cada um de nós, que somos o seu povo aqui neste mundo. Então, hoje, meus irmãos, meus amigos, nós trabalhamos mais um dos salmos de romagem, o salmo de número 126. E o que foi que a gente viu aqui nesse salmo? A gente viu que um peregrino rumo aos céus, ele tem o compromisso de manter viva a chama da sua alegria em Deus, viva a chama da sua alegria no Senhor, a despeito de todas as dificuldades e contrariedades que porventura a gente enfrente ao longo da nossa caminhada. E aí fica a pergunta: como é que eu vou manter a chama da minha alegria viva?
Como é que eu vou manter a minha alegria no Senhor se ao longo dessa caminhada são tantos fatores que se colocam contra mim? O que é que eu devo fazer? Qual é a visão da vida que eu devo ter para que eu possa triunfar dentro da minha alegria no Senhor? A gente precisa olhar para o passado e constatar a providência de Deus. A gente precisa enxergar o presente clamando pela restauração de Deus. A gente precisa vislumbrar o futuro esperando pelas bênçãos de Deus. É isso que o salmista aqui nos ensina nessa bela passagem que nós temos diante de nós, o Salmo de número 126. Contudo, antes de nós encerrarmos a nossa meditação na noite de hoje, eu queria me dirigir de maneira específica a todos quantos ainda não desfrutam dessa alegria, a todos quantos ainda não desfrutam de satisfação no Senhor. Eu queria que você, meu amigo, minha amiga, tivesse essa consciência, a necessidade que você tem de se voltar verdadeiramente, de se voltar genuinamente para a pessoa de Cristo, porque Cristo, ele é a fonte de toda a alegria. Cristo, ele é a fonte de toda a satisfação. Não foi sem razão que ele, Cristo, mesmo falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a vida em abundância que Cristo disse que ele tinha é essa vida, uma vida de alegria perene, uma vida de satisfação, uma vida de gozo. Isso não significa dizer que a sua vida vai ser um mar de rosa quando você tiver a presença de Cristo na sua vida. Não. Infelizmente, a gente observa algumas religiões, infelizmente, a gente observa alguns grupos religiosos que procuram colocar esse tipo de ilusão, esse tipo de fantasia na mente das pessoas. E conforme nós falamos, a realidade vai mostrar que é diferente. Contudo, quando você tem a Cristo no seu coração, esse mesmo Cristo vai suprir a sua vida para que, mesmo na dor, para que, mesmo na tribulação, para que, mesmo na adversidade, a sua alegria, a alegria de Cristo, ela possa permear completamente na sua vida. Esse é o diferencial, meu amigo. Esse é o diferencial, minha amiga, de um cristão. Não é que a gente não passe por dificuldades, não é que a gente não passe por tribulação, não, a gente passa e como passa. Agora, quando nós temos a Cristo na nossa vida, Ele vai suprir o nosso coração, Ele vai nos animar, Ele vai nos encorajar, Ele vai nos proporcionar paz, de sorte que a gente passa por essas dificuldades sendo suprido e assistido por Ele. Isso faz toda a diferença. Foi aquilo que nós falamos no início da nossa mensagem. Lá em Filipenses 4:4, quando Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, ele estava preso, ele estava numa situação adversa, ele estava sendo punido injustamente pelo fato de estar pregando fielmente o Evangelho, mas mesmo naquela circunstância, ele desfrutava da alegria no Senhor. É essa alegria que nós lhes oferecemos. Agora, ela não vai ser uma realidade na sua vida, ela não vai ser um fato no seu viver, enquanto você não confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Existe essa responsabilidade, esse compromisso, essa obrigação da sua parte, no sentido de quê? No sentido de você abandonar os seus pecados, reconhecer as suas transgressões, clamar pela misericórdia desse Cristo, para que assim você possa pedir para que a sua graça se manifeste na sua vida e assim, e somente assim, você desfrutar da sua alegria, da sua paz, do seu gozo, da sua satisfação. Contudo, se você assim o fizer, pode ter certeza de uma coisa, meu amigo, pode ter certeza de uma coisa, minha amiga, essa realidade vai ser um fato na sua vida. E exemplo que acontece conosco, que somos cristãos, você vai ter alegria no Senhor como algo verdadeiro, você vai ter a alegria do Senhor como algo transbordante, e isso vai ser toda a diferença para que você possa peregrinar no restante de vida que você tem, na certeza que mais cedo ou mais tarde, essa alegria, ela vai alcançar um nível elevadíssimo quando você estiver na presença do próprio Cristo, na sua glória e glória celestial.
Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus, Ele nos abençoe, que Deus, Ele aplique a sua palavra em nossos corações. A gente sabe que falar de alegria, falar de satisfação no Senhor, relativamente falando, é até fácil. A grande questão é a gente experimentar dessa alegria quando nós formos assolados pelas circunstâncias adversas dessa vida. Mas é a promessa que nós temos, é a ordem que nós temos. E uma vez que a gente crê nisso e submete a palavra, Deus, Ele age. E mesmo nos vales mais escuros da nossa vida, Ele nos reanima, Ele revigora a nossa fé, Ele nos traz alegria, Ele faz com que com tudo isso o seu nome Ele venha a ser glorificado. Então, que Ele, Deus, nos abençoe, que Ele, Deus, nos conceda graça, que Ele, Deus, nos conceda a sua alegria, para que assim a gente possa continuar na nossa caminhada e mais cedo ou mais tarde estar com Ele em sua presença eterna, honrando e glorificando o seu nome. Que Deus nos abençoe e aplique em nossos corações a porção lida e explicada e aplicada da sua santa e bendita palavra. Amém.